Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo. E hoje vamos receber a Betânia Paiva, de Cajazeiras, Paraíba. E a gente vai falar sobre como iniciar o estudo do Espiritismo. Parece que não, mas isso é uma dúvida que acomete a muitas pessoas, né, quando estão começando a estudar a doutrina espírita. Oi, psicóloga Consuelo, seja bem-vinda, viu? Obrigado mesmo pela sua presença na nossa live. Opa, muito obrigado, viu? Estou só esperando a Betânia entrar, que aí nós vamos começar a nossa live. Alessandra, muito obrigado, Alessandra, pela sua presença, viu? Seja muito bem-vinda. Roberta e Anara, muito obrigado também pela sua presença, viu? Sejam muito bem-vindas. Yanara, Roberta. A Ilse também, muito obrigado, viu, pela presença. Terapias Quânticas, quanto prazer ter vocês aqui. Elizabeth, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado mesmo. Estamos só esperando a Betânia chegar, que é a nossa convidada. Opa, ela já chegou. E assim nós vamos começar a nossa live definitivamente. Agora, daqui a pouco a Betânia está aqui conosco, dividindo nessa live, para a gente fazer um estudo muito legal. Olá, Betânia. Boa noite. Boa noite, boa noite, Ed. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Deixa eu Ah, só, ótimo. sempre me atrapalho com esse celular. Deixa eu achar uma coisa aqui para escorar para ficar melhor. Tô ouvindo bem, sim, Ed. Você está falando de Cajazeiras, na Paraíba. Como é que está o clima aí? Como é que estão as coisas? Você está falando de Cajazeiras, na Paraíba, não é isso? Boa noite, sim. Tô falando aqui de Cajazeiras, na Paraíba. Tem um. Elizabeth tá quente. Tem um perfil chamado Aprendiz Espiritista. E através desse perfil eu divido os meus aprendizados, os meus estudos, as minhas leituras. Eu tento dividir o pouco a pouco que eu vou aprendendo, eu tento dividir também com outras pessoas que também estão nessa caminhada. Maravilha. Para a gente começar bem nossa live, você poderia fazer a prece para nós inicial? Ou você quer que eu faça? Não, eu prefiro fazer a inicial e você faz a última, pode ser? Pode, claro. Pedir para quem se sentir mais à vontade fechar os olhos, para serenar mais a mente, o coração. E agradecer a Deus por dom da vida, agradecer a Deus todos os bens que são derramados na nossa vida, como família, trabalho, amigos, o pão de cada dia, mas também agradecer a Deus por esses momentos de crise que a gente está passando, agradecer por essas provações que com certeza faz com que nossa evolução se concretize mais rápido, mas também agradecer porque aumento e essa busca pela espiritualidade, principalmente através desse meio da internet. Pedir a Deus que nos assista nesse momento de estudo, de reflexão. Todos aqueles que estão passando por grandes provações nessa pandemia, nos leitos de hospitais, em casa, parentes doentes ou com perdas, nessa questão desses desencargos que está ocorrendo. Pedir a Deus que assista a cada um de nós, em nossas preocupações, nossas tribulações, para que possamos manter a serenidade, mesmo diante de tantas
tantas coisas ruins que acontecem, para que a gente tenha essa serenidade na mente para fazer tal qual nos recomendou o apóstolo São Paulo, dar graças em toda circunstância, porque isso agrada ao Senhor. Então, pedir a Deus que essa nossa conversa, essa nossa reflexão dessa noite, atinja muitas mentes, muitos corações, muita gente que está buscando mais a espiritualidade, o conhecimento, que essas palavras, essas reflexões sejam para a instrução de muitos, não só de quem está ouvindo, mas também de nós mesmos, que a cada dia a gente aprende um pouco mais. E que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui e aos nossos familiares, que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Então, Betânia, eu gostaria, assim, se você pudesse falar para nós um pouco do seu perfil, né, o aprendiz espiritista, e explicar para a gente como que ele foi criado, assim, você sonhou, um espírito veio, se materializou, falou para você recebeu uma cartinha psicografada, falou para você criar o perfil. Como é que foi que aconteceu? E como foi que você se tornou espírita? Assim, contem para a gente conhecer um pouquinho mais de você, antes da gente entrar no assunto, por favor. Antes de iniciar, eu queria mandar uma boa noite, um abraço especial, porque a gente tem um telespectador de 5 anos que não perde uma live nossa. E ele gosta muito do assunto, sempre me pergunta o que é o Espiritismo. Então, mandar um abraço especial para Nicolas, que está nos assistindo aqui em Cajazeiras, na Paraíba. Meu interesse pelo Espiritismo começou há não muito tempo. Eu fui católica a vida toda e foi muito bom porque eu tive uma formação católica e também muito contato com evangelização, através de infância missionária. Quem foi católico sabe o que é, você foi católico, né? Infância missionária, catequese, próprio teatro religioso. E de uns anos para cá eu comecei a me interessar um pouco pela doutrina espírita. Frequentei algumas reuniões públicas, palestras públicas, desculpa, assisti, mas nada muito impactante para que eu mudasse, para que eu me interessasse mais a buscar leituras mais concretas para ter um aprendizado melhor. Depois que eu me tornei mãe, esse desejo de conhecimento me chamou mais a atenção. Eu tive uma experiência assim, com a maternidade incrível. Eu tenho uma sintonia muito grande com meu filho, e assim, eu não consigo explicar, e eu acho que não é dessa vida, sabe? Eu acho que vem de outras vidas. Abraçar ele faz com que, é como se eu abraçasse alguém que eu estava morrendo de saudade, que fazia muito tempo que eu não vi. Ela só vai estar me lembrando que eu tenho uma tia freira, justamente. Eu tenho uma tia religiosa carmelita que desencarnou já, mas que também teve papel preponderante na minha formação. Tanto na minha formação acadêmica, que ela me incentivava muito, como também na formação religiosa. Depois que Murilo nasceu, eu tive mais interesse de buscar. Só que aí eu pensei assim, em buscar agora da forma correta. Não criticando quem busca o centro espírita, mas por um caso específico, porque cada um sabe seus problemas, sabe suas dores, mas eu procurei buscar assim pelo caminho do estudo mesmo, né? Eu disse, não, agora eu vou buscar eu não vou só assistir uma palestra e daqui a 2 anos voltar, eu não vou só assistir um vídeo, eu vou começar um estudo mais sério, mais sistematizado, eu vou procurar saber por onde é que a gente começa, e foi aí que eu esbarrei um pouco, porque, assim, não criticando os romances espíritas, que alguns são riquíssimos, como o Nosso Lar, por exemplo, mas às vezes se divulga muito romances espíritas, né, Ed? As pessoas, às vezes, quando falam em espiritismo, faz muita alusão a Violetas na Janela, por exemplo, não criticando, eu nunca cheguei nem a ler. Mas, assim, às vezes fica muito pobre de se falar muito sobre os livros de base. Então, eu senti essa dificuldade porque eu não sabia como começar. Eu via palestras, achava belíssimo, mas muita coisa eu não entendia. E ficava pensando onde é que aquelas pessoas aprendiam tudo aquilo, já que os romances não têm, né, essa base tão sólida. Então, procurei um amigo espírita e perguntei por onde eu poderia começar esse estudo assim mais sistematizado, esse estudo mais coerente. E foi aí que ele me indicou os livros
de base, da base da doutrina espírita, que são o Pentateuco, né? Os 5 livros escritos por Allan Kardec. Foi aí que ele me indicou e disse que, para eu ter um conhecimento melhor. Tá travando, tá congelando aí. Você tá congelada. Não estou te ouvindo. Bem, a Betânia estava falando aí para a gente sobre como, já entrando no tema, né, como iniciar o estudo da doutrina espírita, né? Ela saiu, ela vai entrar de novo, né? Acho que ela deve ter algum problema técnico aí, ela vai entrar novamente. Então, assim, nós queremos dar aqui uma proposta, um norte para quem está começando a conhecer a doutrina espírita ou pretende conhecer, né? Opa, ela está aqui de novo, ó. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Vamos dar um passo no modem, porque para nossa live ficar bem, né? Ficar ótima. Opa! Agora sim, está tudo bem. Você quer retomar o que você estava falando? Sim, eu acho que, não sei até que ponto o pessoal escutou, que quando eu comecei Violetas na Janela, obrigada. Violetas na Janela, não criticando, lógico, ensina muito, mas eu digo assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falam muito sobre os romances, mas eu acho que, assim, tem que começar também pela base. Foi essa a minha dúvida e foi isso que esse meu amigo indicou, que eu deveria começar pelos livros de base, né, os 5 livros de Kardec. E foi aí sim que eu comecei a ter uma base melhor para poder aprender realmente, entender um pouco mais o que é o Espiritismo. Perfeito. Pois eu estava aqui falando aqui que nós pretendemos assim dar um pouco norte assim para as pessoas que estão começando a se interessar pela doutrina espírita ou aqueles que já conhecem, mas nunca teve tempo, oportunidade para estudar, né? Para nós darmos assim um norte, né? E essa imagem que está aqui ao lado aqui, né? Como todo mundo consegue ver, é de Allan Kardec, que o nome dele na verdade é Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, né? Ele foi o codificador do Espiritismo, foi ele que, inclusive, criou esse nome, Espiritismo, para diferenciar de espiritualismo, né? Porque o espiritualismo é aquilo que é o oposto do materialismo, né? O espiritualismo acredita que existe algo além da matéria. Pronto, parou aí. Todas as religiões são espiritualistas, todas. Então, o espiritismo, ele tem algo mais aí, que são os 5 princípios, né? Que é a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, comunicabilidade com os espíritos e a imortalidade, né, do espírito tal. Então, como eu estava, né, conversando aí, Betânia, como, né, quem nasceu em berço espírita, a gente estava meio que conversando pelo WhatsApp, eu passei um áudio para você, tem pessoas que nascem em berço espírita, mas não necessariamente elas continuam sendo espíritas, né? Não, elas saem, vai para outra religião, ou às vezes nenhuma religião, sem problema, não tem problema. E tem aqueles que nascem e parece ser muito natural, porque eles já vão para a evangelização, espírito infantil, depois vai para a juventude espírita, depois se torna trabalhador e pronto. Então, assim, é um pouco diferente, por exemplo, da pessoa que, como eu e você, Betânia, nos tornamos espíritas ao longo da vida, né? Depois de adultos, por exemplo, né? Ou seja, tomou a decisão de, não, eu vou seguir, né, essa religião. Então, é daí que a gente vai pegar essas pessoas e dar esse norte, ou seja, e também para quem quer estudar sozinho, né? O que acontece? Tem pessoas que preferem estudar sozinho, né? E não tem problema nenhum. As casas espíritas oferecem um curso chamado ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse estudo sistematizado da doutrina espírita, normalmente ele é dado de forma presencial, mas tem algumas casas espíritas, como me lembrou uma amiga minha, a professora Liliane, uma professora espírita, né, o perfil, de que algumas casas oferecem também o estudo online.
né? Mas não são todas, né? Tem muita casa que oferece palestra, oferece atendimento fraterno, mas ESD mesmo são pouquíssimas que estão oferecendo. E se a pessoa faz parte de uma casa espírita e ela oferece, é uma boa fazer, né? Eu, por exemplo, frequento uma casa espírita que ela oferece, né? Que é a Comunhão Espírita de Brasília. Então. E tem um site aqui, da FEBNet, que é a Federação Espírita Brasileira, que ela disponibiliza todo o material em PDF. Você pode baixar gratuitamente e assim tomar conhecimento, né? Eu, particularmente, eu peço para que quem puder e tiver condições, vá na livraria e compre a obra física. Por que eu estou falando isso? Para ajudar o centro espírita. Porque quando a gente compra, a gente está revertendo um pouquinho de dinheiro para aquela casa espírita, para ela se manter, para, né, para ela fazer frente às suas despesas. Porque toda casa espírita, talvez ninguém saiba, ela não recebe subvenção nenhuma do governo. Muito pelo contrário, paga muitos impostos para o governo, né? E falar que não, que toda religião não paga impostos, isso é mito, porque o espiritismo, as casas espíritas pagam. Inclusive, assim, até para se estabelecer, para estar naquele lugar. Então, esse material todo está em online. E tem a apostila da FEB, que eu recomendo bastante, Bethânia, que é essa aqui, ó, que é o tomo único, e ela tem 9 módulos, e em cada um delas tem um apanhado de textos sobre o estudo do Espiritismo. Cada um desses 9 módulos, assim, você tem uma visão panorâmica, não aprofundada, da doutrina espírita. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Bethânia? Que eu estou meio que monopolizando. Não, que é isso. Não, eu ia falar o seguinte, quem quer começar também, quem não quer começar diretamente com as obras básicas, tem também um livro que Allan Kardec escreveu, que é um livro fininho, de 100 e poucas páginas, que é O que é Espiritismo. Estou até com o meu aqui. Esse livro, eu acho ele bem interessante. Há algumas pessoas que não gostam, mas eu acho bem interessante, porque assim, nele a gente encontra muitos diálogos de Kardec. Como assim diálogos? O espiritismo ele vai ser muito combatido. Quando surge a doutrina espírita, ele vai, como Kardec mesmo disse, acirrar muitos ódios, muitas pessoas que eram, inclusive a igreja, né, principalmente a igreja católica, vai ser uma das maiores opositoras do espiritismo. Nesse livro há muitos diálogos. Kardec dialoga com pessoas céticas, com padres, e ele responde com uma clareza de ideias, ele defende sua ideia. Além de Kardec ser uma pessoa extremamente, dá para ver pelos escritos dele, que era uma pessoa extremamente polida, educada, ele responde com bastante clareza esses questionamentos. E muitas vezes são questionamentos, né, que também nos assolam, né, são dúvidas que também são dúvidas nossas. Eu até selecionei, se você me permite, um trecho pequenininho para ler, que ele diz assim: aquele que quer seriamente se convencer, encontra cedo ou tarde os meios para isso, se tem perseverança e boa vontade. Aí até mais na frente ele vai falar que não é porque a pessoa assistiu uma sessão de espiritismo que vai se convencer. Muitos se convencem mesmo sem assistir nada, apenas por suas ideias. Então, quem quer começar e também não sabe por onde, o que é espiritismo também é uma boa pedida, porque esse livro ele vai mostrar assim, uma visão geral do que ele é, o que é o espiritismo, o que ele aborda. E esses diálogos, em particular, de Kardec justamente com os opositores do espiritismo, vai nos dar um norte muito bom, porque as pessoas questionam as ideias e ele combate com muita clareza. E isso é bem interessante para quem está começando agora. Exatamente. O livro que nós estamos falando aqui, só que a Bethânia, ela deu até um panorama interessante, é o livro que é o Espiritismo, ele é de 1859. Ele foi escrito por Kardec e ele trava diálogos com o católico, né, o padre, né, o cético, o crítico e parece que tem mais um outro lá que eu não lembro. Exatamente. É um livro, assim, a leitura dele é até bastante rápida, porque ele tem mais ou menos 192 páginas, não chega nem a 200 páginas. Então, é interessante. Inclusive, o próprio Allan Kardec, a Bethânia está fazendo a coisa certa, porque o próprio Allan Kardec, ele sugere que a gente comece estudando por
por esse livro. Por isso que o título é assim, né, tal, dessa forma. Aí, Betânia, nós também temos esse livro aqui, né? Deixa eu ver aqui. O Livro dos Espíritos. Olha só, que já é a segunda indicação para quem já lê o livro do o que é o Espiritismo, lê o Livro dos Espíritos, não é? Isso, e até essa questão que você disse que Kardec ele sugere essa ordem, a gente encontra essa sugestão dele no Livro dos Médiuns, né? Se eu não me engano, no capítulo 3º do Método. Isso. Ele sugere conversar pelo que é Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois a Revista Espírita, que com certeza você vai falar um pouquinho mais adiante dela. E o Livro dos Espíritos é um livro que eu costumo dizer que você encontra a resposta para tudo, né? É um livro com 1019 questões, não é isso? 1018. 1018, no meu tem 1019. Eu acho que É varia de porque tem algumas edição. edições, é curioso isso, tem algumas edições que tem um pequeno errinho, né? Parece que a pergunta 1001, ela não existe. Ah, então por isso que fica uns 1018, 1019. Ah, entendi. É, o meu é 1019. E Uhum. eu peguei alguns dados até para situar, que ele inicialmente ele foi escrito em 1857 e ele tinha 501 itens. Posteriormente, em Exato. 1860, é que ele vai ter 1018 itens, né? Então, foi acrescentada bastante, muitas outras questões. E ele é um livro também, assim, muito profundo. É bom de se entender porque são perguntas e respostas, não é isso? Mas, assim, também é um livro muito profundo. E com um estudo mais apurado, a gente vai ver que ele se divide em 4 partes. E, posteriormente, para cada parte desse livro, Kardec vai escrever uma outra obra, aprofundando mais ainda cada parte do Livro dos Espíritos. Exatamente, é o que nós vamos falar aqui. Eu só queria registrar aqui a boa participação do Pedro M. Júnior. Ele está dizendo aqui, ó, o que é o Espiritismo? A revista Espírita vem desmistificar o que muitos consideram como invenção dos espíritas ou invenção de Kardec. Aí, exatamente. Tem muita coisa interessante. Vale a pena a gente estudar até para desmistificar essas coisas. Bom, É como a Betânia importante. começou. É Oi? só abrindo um parêntese, o Pedro ele tem no domingo de manhã um estudo justamente sobre esse livro, que é Espiritismo. No domingo pela manhã. Coloca o horário aí, Pedro, que eu não lembro. E à noite ele tem um estudo sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Pedro ele tem um trabalho muito bonito, também pelo Instagram. Oh, que beleza, eu tenho interesse, viu? Põe um horário para nós, Pedro, para a gente divulgar e até né, eu participar aí. Porque esse do Evangelho tem um especial interesse, a Betânia sabe por quê. Mais tarde eu falo. Bem, como a gente estava conversando aí, a Betânia acabou de explanar para a gente muito bem sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele é um livro de perguntas e respostas. Ele tem 1018 perguntas e quem dá a resposta são os espíritos, né? Pelas mãos dos médiuns que trabalhavam juntamente com Kardec na época e médiuns de outros lugares, até de outros países, fora da França, né? Ou seja, é aquele um método científico que Kardec usava. Ele fazia uma pergunta, por exemplo, o que é Deus? Aí ele mandava para alguns médiums essa pergunta e mandava via correios para outras cidades francesas e até fora, onde ele tinha contato, que ele sabia que existia médiums. Aí vinham as respostas, né? Aí ele olhava as respostas, claro que vinha respostas com palavras diferentes, mas no fundo, assim, quando ele sintetizou tudo, a resposta era: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, dessa forma que ele. Então, assim, com esse método, é assim, ele afastou demais a possibilidade de erro. Porque uma coisa é a Betânia fazer uma pergunta para mim e eu dar uma resposta para ela e pronto, né? E será que essa resposta é verdadeira? Aí ela vai perguntar para outro. Se esse outro responder também alguma coisa parecida com o que eu falei, aí ela, Betânia, vai falar assim, opa, não, peraí, tem alguma coisa de verossímil aqui. Aí ela pergunta para um terceiro. Quer dizer, aí ela delimita. Se ela perguntou para 5 e os 5 responderam mais ou menos no mesmo sentido, assim, tem o mesmo fundo, pronto. Isso afasta qualquer dúvida, né?
Então, assim, ele teve todo o cuidado de escrever essa obra. E eu vou comentar uma coisa que a Betânia falou para a gente, que é o seguinte: o livro dos Espíritos ele está dividido em quatro partes, né? Das causas primeiras, e essa primeira parte, ela é aprofundada no livro A Gênese, também de Allan Kardec, de 1868. A segunda parte é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que ela vai ser aprofundada no livro dos médiuns, de Allan Kardec, de 1861. A terceira parte é das leis morais, que também vai ser aprofundado. Tem lá as perguntas e respostas sobre isso, leis morais, mas ele vai aprofundar num outro livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar dessas obras aqui, viu, pessoal? De 1864. E, por fim, a quarta parte do Livro dos Espíritos é das esperanças e consolações, que ele aprofundará depois, lá na frente, no livro O Céu e o Inferno, de 1865. Né? Correto, Betânia? Betânia está congelando. Aí, Tá, voltou, voltou. Pois é, tá bom, melhorou. e tem esse livro aqui também, Betânia, ó, o livro dos médiuns. Inclusive, Davi, do Palestra Davi, ele está fazendo um estudo pelo Google Meet desse livro, o livro dos médiuns. Inclusive um estudo bem aprofundado, um estudo sem pressa, debatendo cada parte do livro, parando, voltando, revisando, ouvindo a contribuição de cada um. Um estudo, por sinal, bem enriquecedor. Exatamente, é. O livro dos médiuns, né? Tem muita gente que acredita, Betânia, que não é o livro nem dos altos nem dos baixos, é dos... Esquece, não, isso não aconteceu. Bom, o livro dos médiuns é o seguinte: o livro dos médiuns, por quê? Porque é dos medianeiros, ou seja, aqueles que intermediam. Intermediam o quê? Intermediam o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, né? São aqueles que servem de intermediário. Então, ele vai tratar do quê? Das várias formas de manifestações mediúnicas, né? Nós temos as manifestações físicas da mediunidade e as manifestações intelectuais, né? Físicas é aquela que você ouve pancada, os móveis arrastam, as mesas giravam na época, né? Tem gente que vê apenas alguma aparição, aparece assim, né, tal, mas não tem assim, só tem a comunicação visual mesmo, tal. E tem a psicografia, tem a audição, tem a clarividência, ou seja, todas aquelas que veem uma informação a mais, assim. Então, essas são as mediunidades de efeitos intelectuais, isso, exatamente. E assim, Queria e o só livro abrir dos... um parênteses. Sim. Não, queria só abrir um parênteses, porque, assim, algumas vezes a gente tem um certo preconceito com... Acho que, religião, doutrina, tudo é coisa fantasiosa, não sei o quê. Mas até só voltando atrás daquele comentário que você fez, que Kardec escutava um médium, escutava um médium, mandava carta para outro médium, fazia a mesma pergunta. Então, assim, por esse ângulo, é importante ressaltar que Kardec ele foi extremamente criterioso em cada livro dele. Ele não simplesmente se convenceu. Inclusive, isso demonstra bem no... Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir o filme sobre Kardec, que ele, na verdade, ele era um cético, né? Ele não acreditava. Inicialmente, quando surgiu, ele achava que era só mais um meio dos charlatães ganhar dinheiro e tudo. Ele duvida bastante. Então, só depois que ele começa a participar de reuniões sérias, que ele começa realmente, como você disse, trazer os questionamentos para os médios e receber as respostas de diferentes médios, de diferentes espíritos, e contrapor cada resposta a outra, e ver que há um consenso nas respostas, é que ele começa a divulgar a doutrina espírita, né? Então, assim, mostra que teve todo um critério, uma preocupação de Kardec de não se deixar ludibriar e não colocar qualquer coisa assim, por simples colocar, mas sim que havia toda uma preocupação dele passar a verdade.
Exatamente, perfeito. Inclusive o filme Kardec, que a Betânia falou, está disponível na plataforma Netflix. Quem tem Netflix em casa, procure Kardec, vale a pena assistir. É um Muito bom. filme de Wagner de Assis, é um filme muito bem feito. Foi rodado em Paris, na França, e as locações, né, foram de lugares assim históricos lá de Paris, que podiam remontar aquela época, né? Muito legal, muito interessante. Como eu estava falando, o livro dos médios, ele também tem um outro nome chamado Guia dos Evocadores. Guia dos Médios e Evocadores. Então, assim, a gente fica pensando, né, por que evocar, né? Evocação, né? Bom, evocação é quando você faz uma prece, você também faz uma evocação. Só que você não faz uma evocação para o Espírito se manifestar em você. Você faz uma evocação para Deus, né? Para Jesus, para pedir alguma coisa, agradecer ou então, né, louvar, né? São as funções da prece. E depois do livro, eu não tenho a imagem aqui, mas eu tenho ela aqui, ó, Revista Espírita. É outra sugestão que eles dão. Esse aqui é o ano 1, 1858, foi quando começou. Por que Revista Espírita? Ó, são 12 volumes, viu? Por isso, assim, quem começa a estudar vai dar uma paradinha na Revista Espírita, porque 12 volumes, assim, de mais ou menos 500, 400 páginas, foi muito grande. Gente, é o seguinte, Allan Kardec, Betânia, ele tinha muitos, assim, conforme ele foi lançando os livros, ele foi chegando em vários lugares, né? Porque os livros, na época, era a forma de se comunicar muito mais massivamente do que hoje. Então, as pessoas compravam o livro de Allan Kardec, elas escreviam para a editora. Aí a editora entregava as cartas para ele, né? Claro. E depois, mais tarde, não sei, ele começava a entrar em contato com essas pessoas, ela tinha o endereço dele, né? Aí o que acontece? Ele começou a receber muitas cartas e começou a ficar impossível ele responder assim, uma por uma. E tinha muitas cartas que eram as mesmas dúvidas, aquela coisa. Então o que ele fez? Não, vou fazer uma revista. Porque ele escreve a resposta lá, ou faz um artigo sobre a pergunta da pessoa, publica na revista e pronto, a pessoa vai lá e compra a revista e lê a resposta. E também Allan Kardec, ele viajava muito, viu? Olha só, Betânia, foi ele que iniciou o movimento espírita, com as viagens que ele fazia. Ele, às vezes, ficava sabendo de um fenômeno muito estranho e raro, e ele viajava, ia lá para aquela cidade encontrar com a pessoa que descreveu tal fenômeno, e ele via e ele fazia suas abordagens, ora refutando, ora validando. Então, o que acontece? Ele fazia um relatório de viagem para ele mesmo, e ele publicava na revista Espírita. E assim foi viabilizando mais o trabalho dele. Agora você imagina, tanto, a Monique, a gente vai ter uma live viu, no futuro, viu? Ela felizmente aceitou o nosso convite. Ela escreveu aqui mais na frente aqui, que imagina você trabalhar escrevendo livros e ainda respondendo cartas. Tanto é que a esposa dele, a Gabriele, a Amélie Gabi Boudet, ela ajudava muito Kardec, ela respondia muitas cartas, né? Ela, inclusive, estudava também a doutrina espírita. Inclusive, ela foi uma das continuadoras da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, depois que Allan Kardec desencarnou. Então, a Amélie, a esposa dele, ela respondia também muitas cartas. E ela ajudava ele também a fazer a revista espírita. Então, assim, por isso que é muito importante também estudar isso aqui. Eu, recentemente, eu adquiri, né, os 12 volumes e eu vou começar a estudar pela primeira vez. E interessante a revista espírita, porque além de você ter, lógico, muitas respostas a respeito do espiritismo, ele possibilita também conhecer um pouco mais do Kardec, né? O Kardec homem, o Kardec, né? A forma como ele lidava com as críticas, a forma como ele lidava com as dúvidas, né? Kardec é extremamente polido, extremamente sensato, né? E ele possibilita também conhecer um pouco desse Kardec. Abrindo um outro parêntese, para ressaltar que o Davi do Palestras Davi, ele vai estar realmente com um projeto a respeito da revista espírita. Ele acabou de entrar, falei nele. Davi, boa noite. Davi vai estar com um projeto justamente a respeito da revista espírita. Ele vai começar do início ao final, fazendo um estudo, já no mesmo molde dos estudos que ele faz, com muito critério, bem devagar,
discutindo, recebendo as perguntas durante as lives, respondendo. Então, vai ser bem interessante. E estudando, quando eu estava dando uma pesquisada a respeito sobre isso, sobre a Revista Espírita, eu estava assistindo umas palestras e tal, e uma das palestras que eu assisti, o palestrante frisava também um ponto bem interessante, que como o Espiritismo ele é uma ciência, e como toda ciência, ela vai mudando à medida que vai aparecendo fatos novos, essa concomitância dos estudos dos livros de base de base da doutrina espírita, juntamente com a revista espírita, é muito interessante porque, assim, às vezes, Kardec escrevia algo num livro e mais lá na frente, alguma coisa, alguma experiência fazia ele mudar de ideia e ele relatava isso na revista espírita. E, às vezes, no próximo livro, ele já relatava um fato diferente e ficava parecendo que Kardec tinha cometido a incoerência. O palestrante citou até o fato que, no livro dos médios, Kardec fala que não existe a figura da possessão. Aí lá no livro acho que é na Gênesis, se eu não me engano, ele diz que existe sim a figura da possessão. E fica aquela ideia de que Kardec entrou em contradição. Realmente que, investigando um caso específico que ocorreu lá na França, que ficou conhecido como os processos de Mozzini, é que ele, ao avaliar o caso, ao relatar as experiências, ele percebeu que existia sim a figura da possessão, que seria um processo de mediunidade em que o espírito ele não usa só a fala do médium, ou só as terminações, não só a escrita do médium, mas usa todo o corpo do médium para, através do médium, se manifestar. Pois é, olha só, é isso aí, a Betânia, demonstrando seus conhecimentos. A gente está falando aqui da Revista Espírita, viu, gente? Travou um pouquinho, mas a gente ouviu, viu Betânia? Bem, pessoal, é isso aí. A gente conseguiu ouvir, sim, tudo bem. Eu só queria pedir para quem não segue ainda, seguir Palestras Davi, viu? Vale a pena demais. Muitas lives esclarecedoras, muito estudo sério, porém descontraído. E, assim, é uma grande pedida, viu? E, Betânia, tem também esse livro aqui, né? A Gênese, que também é uma das indicações de Allan Kardec para o estudo. Olha, eu particularmente, eu acho a Gênese o livro mais difícil da codificação kardeciana. O que você acha? Você já chegou a ler esse livro? Não, só alguns textos, justamente por indicar em outros livros, e eu li algum texto específico. Mas confesso que totalmente eu ainda não fiz a leitura completa, não, Ed. Pois é, eu só li ele completamente uma única vez. Quando fui ler a segunda vez, eu já não consegui. Aí eu abandonei. Eu vou retomar a leitura. Então, assim, quando a gente fala lá do Livro dos Espíritos, que tem das causas primeiras, aí é esse livro que aprofunda a questão de Deus, questões filosóficas e conceituais sobre o nada existe, essas coisas, tá? Tem toda essa... Então é um livro assim, que mostra também sobre a origem. O Renato Prieto entrou. Tudo bom, Renato? E também mostra, por exemplo, a origem de tudo, sabe? A origem de tudo, do nosso planetinha Terra, dos outros planetas, como que isso aconteceu, sabe? Fala do Big Bang, né? Que a ciência diz que foi o início de tudo. E é interessante você ver assim, como que a coisa é colocada de forma inteligente, porque ele pega lá a definição mosaica, né, de Moisés, quando o mundo começou, e as eras geológicas, né? Ou seja, Moisés explica que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, não é? Pois é. Aí você vai ver a ciência, são 6 eras geológicas, a formação da Terra. Então, assim, são coisas assim que é muito interessante. Fala sobre o que seriam os anjos, o que seriam os demônios, né? O que seria o céu. Não, aí já é outro livro, o céu e o inferno e tal. Bem, então a Gênese, ela é um livro que Allan Kardec também ele lançou e deu essa, assim, para que a gente estudasse, né? E depois, Betânia, temos esse livro aqui, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro aí é uma delícia, né? É o livro de cabeceira.
exatamente. Eu devo dizer para você que ele foi o meu. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, não tinha a internet que nós temos hoje, né? Nem conteúdo. Então, eu me apeguei a esse livro. Então, assim, para mim, ele foi um livro muito, muito bom, muito esclarecedor. Ele fala muito de leis morais, aquela coisa, né? E foi, assim, para mim, muito interessante. É um livro que normalmente as pessoas leem abrindo de uma forma sorteada, né? Ou como dizem, por acaso, né? Mas quando você lê ele do início ao fim, é muito interessante. Ele tem uma introdução que explica muito bem aqueles grupos que viviam com Jesus naquela época. Quem seriam os saduceus, os fariseus, os escribas, os saduceus. Fariseus, Oi? saduceus, fariseus. Isso, exatamente, exatamente. É que eu estou tentando lembrar, tô tentando lembrar de outros, é que ama o teu próximo como a si mesmo, né? E quero o próximo. Porque ele deu um exemplo lá de samaritanos. Samaritanos. Então ele Samaritanos. explica. Exatamente. E É, ele, na introdução, ele fala muitas coisas boas mesmo, né, dos livros. Então, assim, quando a gente vai ler os livros de Kardec, não pule a introdução. Leia. eu ia A falar, introdução do livro dos Espíritos ela é muito longa, mas vale a pena ler. eu ia falar justamente isso. A gente tem a mania, de maneira geral, de fugir das introduções dos livros. E no Espiritismo, a gente tem a mania de achar que todas as introduções são iguais, porque é livro espírita, toda a introdução é igual. Mas não, cada livro de Kardec, a introdução, além de ser diferente, ele tem uma riqueza de conhecimento. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, ele explica justamente esses termos que você falou no início, né? O que é, por que o termo espírita, por que não espiritualista, por que criar, né, que ele recebeu muitas críticas, por que criar uma coisa nova, uma palavra nova, por que não espiritualista? Ele vai explicar que para coisas novas, palavras novas, né? Explicar por que espírita e não espiritualista e diferenciar essas duas coisas. Com relação ao Evangelho, antes de eu conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ficava pensando, meu Deus, o que será esse Evangelho segundo o Espiritismo? Porque eu pensava, eu como católica, né, a vida toda, até pouco tempo, eu conhecia os 4 evangelistas, e eu ficava pensando, o que seria esse Evangelho segundo o Espiritismo? Eu achava que era um novo Evangelho, uma outra escrita por uma outra pessoa, estilo que a gente conhece como Evangelhos Apócrifos, né, que são aqueles escritos que alguns historiadores utilizam esse termo evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que não foram escritos, não foram inclusos na Bíblia. E eu ficava nessa dúvida. E quando eu comecei a ler, foi que eu entendi. E um amigo espírita, uma vez eu perguntei assim, mas por que foi feita essa seleção assim, desses textos? Como que foi feita essa seleção? Aí ele me disse assim, porque para o Espiritismo, a questão dos milagres de Jesus, elas não são tão importantes, não é que não são tão importantes, mas que o mais importante passar é justamente, como você disse, essa moral do Cristo. Né? As passagens que há no Evangelho segundo o Espiritismo não relatam muito a questão dos milagres, porque muitas vezes, como uma postagenzinha que eu vi uma vez no Face, que quando é dia de cura, vai todo mundo, mas quando é dia do remédio, né, por assim dizer, do evangelho, da palestra, a fila está vazia. Então, assim, às vezes a gente procura muito no Cristo a questão dos milagres, a gente procura muito na igreja, seja lá qual for, no Espiritismo, o milagre, o sobrenatural, mas a gente não vê que, assim, para que as coisas mudem, né, por isso, o que também me chama a atenção no Espiritismo é que não há essa figura do milagre, mas há o quê? Há uma reforma íntima, há uma mudança de comportamento. A gente se avaliar, justamente, Pedro, a questão moral. No Espiritismo se ressalta muito essa questão moral, essa reforma íntima. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo são, para quem ainda não conhece, né, várias passagens bíblicas do Evangelho, porém ressaltando a moral do Cristo, os ensinamentos que mostram a moral do Cristo, que veio aqui para nos dar o exemplo, para que nós, como ele disse, sejam santos como o Pai, como o vosso Pai é santo. Então, a lição que a gente tira do Evangelho é essa melhora. E
ressaltando que, justamente, Pedro, a intenção é a transformação moral. E ressaltando que também, através desse evangelho, a gente pode fazer uma coisa maravilhosa, que é o culto do evangelho no lar, né? O evangelho no lar, ele muda a energia de uma casa. Para quem ainda não conhece, é muito bom. Na internet há vários roteiros, mas só falando de forma sistematizada e rápida, você se reunir com a família um dia, primeiro isso já é maravilhoso, se reunir com a família. Tirar um dia na semana, um horário para você se reunir com a família, fazer preces, ler um pouco, ler um trecho do Evangelho, debater com a família, discutir, extrair o que há de bom naquela passagem e o que a gente pode trazer para nós, para a nossa reforma íntima. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, duas coisas que me chamam a atenção no Espiritismo, é essa questão da reforma íntima e também desse amor ao próximo, dessa caridade, de você usar a caridade, como eu achei muito bonito que você falou uma vez, que muitas vezes a gente foca muito na caridade Está travando. procurar não ressaltar os defeitos do outro, se vê os defeitos do outro, ver se esse defeito não há em nós e tentar mudar em nosso íntimo esse defeito. Então, essa é uma doutrina que é fascinante, justamente por essa reforma íntima, por essa mudança de costumes, por essa reforma moral. Uhum. Então, eu quero chamar a atenção aqui do que o Pedro Júnior falou, que o Novo Testamento, a tradução para o francês de Saci, né? E a Elizabeth, ela está falando aqui, ó, que antes de conhecer, não me recorda quem, né? Ela não se recorda quem, mas falaram para ela que Allan Kardec tinha tirado da Bíblia aquilo que era interessante para a doutrina. Por isso que é importante estudar sempre. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem os evangelhos canônicos, né? São os quatro evangelistas e ele discorre sobre a passagem bíblica, aí ele discorre sobre isso e tem a instrução dos espíritos, ou seja, mensagem que os espíritos mandaram sobre aquela passagem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui, o que ele tem? Tem a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É isso aí. E, Betânia, nós temos agora esse livro aqui, O Céu e o Inferno. E ele foi o penúltimo livro lançado por Allan Kardec. Ele é de 1865 e ele tem outro título, que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, né? Segundo o Espiritismo. Ele é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, e entre outros, seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então não é a Gênesis que trata de anjos e demônios, é aqui, viu, gente? O céu e o inferno, como está aqui na imagem projetada. E é um livro muito interessante, Betânia. É outro livro que trata sobre religião, né? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo e tem o Céu e o Inferno, que trata da parte religiosa do Espiritismo, não é verdade? E, principalmente, ele tem uma parte bem interessante para quem ainda, assim, para quem tem muito curiosidade, essa questão da vida após a morte, né? E ele tem uma parte que são das evocações, né? Tanto de espíritos que estão em condições felizes, como espíritos que estão em condições não tão felizes, né? E mostra muito, pelo menos para mim, a lição que fica muito forte, principalmente quando trata dos espíritos que não estão numa condição muito feliz, tanto nos chama a tentar ao máximo fazer o bem, né? Para que a gente também não chegue a esse estado, mas também para que a gente olhe com misericórdia, né? Porque está assim, aquela questão da gente ter a caridade moral não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, né? Mais encarnados, mas que
se encerra, né, após o desencarne. Perfeito, exatamente. Pois é, Betânia, então é isso. O, a gente focou aqui nas obras de Kardec, porque quem vai começar a estudar o Espiritismo agora, é interessante começar com Kardec. Mais no início, lá a Betânia falou dos romances, né? Romance, ele não tem a obrigação de explicar certos fenômenos. Às vezes no romance, quem fala que um espírito apareceu para uma pessoa, e pronto. Ele não fala como que isso aconteceu, as circunstâncias, o ambiente, a pessoa, né? Não fala. Mas, assim, pelo menos dá aquela ideia, assim, né? Agora, se a pessoa quer estudar mesmo, tem que focar nessas obras que a gente apresentou aqui. E, de preferência, assim, nós sugerimos a editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? Porque ela realmente, assim, não é que ela seja mais fiel, mas é como, assim, tem mais fidedignidade, porque a FEB é a casa máter do espiritismo brasileiro. E, assim, tem pessoas muito estudiosas, se debruçam sobre essas tradições e faz esse trabalho. Betânia, tem uma notícia não muito agradável. Posso te dar? Pode sim, a live está terminando. Pois é. A live está terminando, faltam 9 minutos. Você tem alguma consideração, alguma coisa para dizer, assim, nesse finalmente aí que nós estamos vivendo? Não, só agradecer por essa live, Ed, e parabenizar não só você, como o Pedro, que está aqui com a gente também, o Davi e tantos outros que estão fazendo a diferença nessa pandemia, que estão trazendo conteúdo de qualidade para a internet, estão trazendo lives com muito conteúdo, estudos, né? Davi se preocupa com o estudo de você, que daqui a pouco vai dar uma notícia, né? Que está começando um novo estudo. Então, assim, parabenizar e agradecer a Deus que está nos usando de alguma forma, né? Assim como a parábola do semeador, ele está nos convocando, apesar que a gente sabe tão pouquinho, mas já nos convocando a participar também dessa obra dele. E que bom que a gente está dizendo um sim, né? Está disponível e está fazendo a diferença nessa pandemia, num momento de tanta tribulação que o mundo inteiro está passando, e a gente está de alguma forma, na nossa humildade, na nossa pequenez, dando de alguma forma uma contribuição para a propagação da boa nova de Jesus. Exatamente. Bom, como o Betânia falou, eu quero mostrar aqui para vocês que a partir da próxima quarta-feira nós vamos fazer lives sozinhos. Então a gente quer fazer isso aí, uma roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que o Evangelho? Porque é o seguinte, eu já vi que tem muitas pessoas que estudam o Livro dos Espíritos e estudam outros livros mais assim, né? Mais assim, conhecidos. Então a gente resolveu fazer sobre o Evangelho, porque também tem muita coisa a ser dito. Porque nós vamos estudar, como pode ver aqui no tema, ó, capa... oi? Estava travando um pouco, mas melhorou mais. Ó, a gente vai estudar sobre a capa, a folha de rosto e o prefácio do livro, né? E vai ser na próxima quarta-feira às 19 horas. Então, né, quem quiser entrar com a gente nessa roda de estudos desde o início, eu aproveito para convidar agora, viu, Betânia, você e todos aqui que estão aqui conosco, para vir participar, porque para pegar desde o início. Então, a gente começar a fazer, porque vai ser um estudo assim, mais elaborado. Eu não vou dizer assim aprofundado, até porque talvez assim, o tempo não vai dar, né? Mas, assim, a gente vai abordar questões que normalmente a gente não ouve, né? Por exemplo, falar sobre capa. Como falar sobre capa? A capa tem muitas informações a ser ditas. A folha de rosto, o prefácio, né? Quem vê o Evangelho segundo o Espiritismo parece que ele é assim, o início dele, poxa, parece que estava acontecendo uma revolução espiritual, assim. Mas é uma revolução espiritual. É só ter olhos, é só ser atento, ficar atento. E, bom, eu quero agradecer muito a participação de todos, principalmente aqui o tio Ito, que é daqui de Brasília. Ele está falando aqui, ó, estudamos os dois meus evangelizadores, né, do ESE, né, aos sábados, e o Livro dos Espíritos às quartas, né? Ah, que beleza, tio Ito. Quero agradecer a todos que participaram aqui, que estiveram conosco, tá, que colocaram aí as suas contribuições. Betânia, ó, agradeço de coração mesmo por você ter aceitado o nosso convite, por você acreditar no nosso trabalho, estar aqui conosco, né? Dando um pouco do seu tempo para a nossa live, viu? Obrigado mesmo, tá? Por você ter aceitado. Eu que agradeço, Ed, não só pela live, mas pelas partilhas diárias, né? Que a gente está sempre
em contato, partilhando, tirando dúvidas, se ajudando. E agradeço demais essa amizade. Pois é, você é uma das amizades boas que a pandemia trouxe. Infelizmente, a pandemia não foi bom, né? Eu sei que para muitas pessoas não foi boa, mas eu tenho que dizer assim, que me trouxe muitas amigas e muitos amigos muito bons, assim, e pessoas que eu conheci igual o tio Ito, né? Eu me aproximei mais, isso é muito bom. Eu agradeço demais mesmo assim por essa oportunidade. Pessoal, quem ainda não segue, por gentileza, siga lá, Aprendiz Espiritista, que é a live dessa moça aqui, desculpa, é o canal dessa moça aqui, a Betânia. Aprendiz Espiritista, tá aqui, ó, até aqui aparecendo, ó. Ela tá dando uma saudação para a Ellie, da minha esposa, Elidíssima, que está aqui conosco, viu? Meu amor, tá aqui. Então, assim, quem não segue ainda, segue Aprendiz Espiritista, viu? Porque é um canal assim, que tá realmente assim, tem muito conteúdo interessante mesmo para a doutrina. E também, por favor, siga o canal Somos Espiritismo, né? Porque é com vocês seguindo é que a gente realmente continua vai fazendo conteúdo e vai atingindo, vai chegando a mais pessoas, né? Então nós gostaríamos muito de pedir esse apoio para vocês. Vai lá e segue a gente, por favor, tá bom? E, no mais, quem está chegando agora ou quem quiser rever a nossa live, viu, Betânia? Ela vai estar disponível no IGTV do canal Somos Espiritismo, né? O IGTV, quem não souber como chegar lá, pode mandar uma mensagem para mim pelo direct, que eu mando o link para você assistir. Vale a pena, viu? A gente aqui falou sobre como que inicia o estudo da doutrina espírita, né? Foi um tema que eu abordei com a Betânia. Esse aqui, ó. Então, assim, se você está iniciando, você está querendo norte assim, para estudar o Espiritismo, veja essa live aí, está no IGTV do canal Sobre o Espiritismo. Betânia, agora eu vou convidar todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, e assim a gente agradecer a Deus, nosso Pai Celeste, nosso Pai Maior, pela oportunidade da vida, a manutenção desta. Agradecer a Jesus, aos bons amigos do mundo espiritual, por nos ajudar, nos orientar. Agradecer pela oportunidade de termos realizado essa live, né, essa reunião remota. E divulgamos assim, dessa maneira, a doutrina espírita. Muito obrigado mesmo. Continue abençoando a Betânia, para que ela continue na sua jornada aí, levando a doutrina espírita para todos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos que aqui estiveram conosco, que ainda estão. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então, Betânia, minha querida, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. Boa noite a você, boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, tchau. Eu vou encerrar. Tchau.